Fala, meus irmãos, eu estava aqui meditando numa passagem. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa história, ela está no livro de Atos, capítulo 9, que é a convenção de Paulo no caminho de Damasco. O que me deixa curioso é a expressão Saulo, Saulo, ou Paulo, Paulo, por que me persegues? É lá no capítulo 26 do mesmo livro de Atos, se não me falha a memória, é quando ele volta em Jerusalém, ele vai em Jerusalém para lucidar, para testemunhar como aconteceu a sua conversão no caminho de Damasco. E o que é interessante, irmãos, é que Paulo, quando ele está dando o seu relato, o seu testemunho, ele fala assim: estando eu no caminho de Damasco, uma voz em língua hebraica falou comigo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o que é curioso, irmãos, é que na língua hebraica, o nome Paulo é Shaul ou Saul. Interessante, né? Então, Cristo estava dizendo: Saul, Saul, por que tu me persegues? Quando o Senhor fala com Paulo em língua hebraica, chamando ele pelo nome de Saul, Paulo se viu na posição do rei Saul em perseguição de Davi. Esse texto colocado por Jesus Cristo a Paulo, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, ele conhecia a lei. Então essa expressão causou um impacto tão grande no coração de Paulo que ele cai no chão e ele diz: Senhor, quem és tu? Porque na ocasião da palavra de Jesus Cristo a Paulo foi tão impactante que ele questionou: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu tanto persegue. Aí eu vou pontuar algumas coisas aqui. Olha só que interessante. Paulo se viu na posição de Saul, perseguindo Davi. Davi, ele era ungido do Senhor. Jesus Cristo é ungido do Senhor. E Saul, ele era benjamita. E Paulo também era um benjamita, da tribo de Benjamim. Então Paulo viu aqui a história se repetindo nele pela expressão de Jesus Cristo: Saul, Saul, por que tu me persegues? A palavra, irmãos, ela tem um impacto tão grande, tão poderoso, que causa às vezes em nós uma queda, literalmente. Estou falando do corpo, não de uma queda no sentido figurativo, estou falando literalmente. Vou lhe dar um exemplo aqui. Eu já ouvi casos de pessoas que, quando recebeu uma notícia trágica de que um filho, ou o marido, ou a mulher morreu, a pessoa cai para trás, cai literalmente no chão. Aí eu vou lhe dar exemplos bíblicos aqui. Quando Eli estava no pátio, sentado em sua cadeira, e ele recebeu a notícia de que os seus filhos haviam morrido, ele cai da cadeira, ele toma um susto tão grande que ele cai para trás e quebra o pescoço. Outro exemplo é que quando Jesus estava no Getsêmani, eu acho que é Lucas que dá esse detalhe desse relato, que Lucas ele é o mais detalhista, que quando as pessoas vieram para prender Jesus, perguntaram: quem é Jesus? Ele disse: eu sou. A palavra foi tão impactante que todos caíram no chão. Então, assim, a palavra, ela causa um impacto muito grande, ela tem um impacto muito grande. Paulo, por ser fariseu, conhecedor da palavra, quando Jesus fala: Saul, Saul, por que tu me persegues? Isso foi um impacto tão grande em Paulo que ele caiu no chão pelo impacto da palavra, ao ponto dele dizer: Senhor, quem és tu? Então, isso é muito interessante. Você sabia desse detalhe? Se você sabia, comenta aí. Deus te abençoe.